Alex é bonitinha, né, gente? Ela dá... Pra quem não sabe, ela participa do nosso podcast aqui também. Às vezes, até no meio dele, de vez em quando ela surge, assim, no meio de algum bate-papo. Mas é ela que dá o start aqui. Você acredita? É a coisa mais fofa do mundo. E se você quiser conhecer essa estrutura toda nossa aqui, é muito simples. É só você entrar em contato com a nossa produção, que... a gente vai te receber aqui também no nosso estúdio. Você é empreendedor, você é empreendedora que acompanha o nosso podcast aqui no Mundo Empresarial. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada se você já é inscrito no nosso canal. Já temos mais de 140 mil inscritos no nosso canal, gente. Que coisa boa! É muita gente acompanhando todas essas trajetórias de sucesso que trazem muita inspiração para todo mundo, né? É muito legal a gente acompanhar tudo. Desde quando começou, às vezes tem muitas estruturas familiares aí, vem de família, às vezes não. Às vezes começou com um empreendedor mesmo ali, enfim. A gente conhece muita história e todas elas têm muitos insights para nós também. Então, vale a pena você se inscrever no nosso canal, você ativar os sininhos das notificações, segue a gente, curte, compartilha, se inscreva, que eu tenho certeza que você vai adorar acompanhar o nosso conteúdo também. E a gente sempre tem aquele cheirinho bom, né? A gente começa o nosso podcast falando do nosso patrocinador, que é a Croissant e Companhia, que tem um sabor especial graças aos doces e salgados deliciosos e práticos que eles têm. Então, se você busca essa qualidade e sabor, você precisa conhecer também todos os produtos da Croissant e Companhia. São muitos. E são mais de 20 lojas espalhadas em todo o estado de São Paulo, com toda essa infinidade de opções em salgados e doces. Tem os clássicos croissants, tem coxinhas, tem salgados integrais, tem mini churros, tem para todos os gostos. E todos são congelados para sua praticidade. Então é aquele preparo simples e rápido que todo mundo gosta. É só aquecer e saborear, não tem segredo. Então procure pela loja de fábrica mais próxima de você ou conheça mais acessando o site que está aparecendo na sua tela também, aqui embaixo, ó. E saiba como você pode levar essa experiência maravilhosa para o seu evento ou até, quem sabe, se tornar um revendedor, começando a empreender com a Croissant e Companhia, que é garantia de sucesso. Isso eu posso afirmar para você. Então, Croissant e Companhia, muito obrigada por apoiar o mundo empresarial. Croissant e Companhia, o salgado genial. E o nosso bate-papo de hoje é com o representante da Agrobio, uma das maiores empresas do Brasil. Ah, rimou, né? E a gente vai entender depois que tem um slogan disso também, tá? Você já vai conhecer com a gente também. No segmento de máquinas e implementos agrícolas. E para contar toda essa trajetória e o compromisso com o agronegócio, a gente recebe o Glaucio Bill e a Jana Bill, né? Esposo, esposa, marido, esposo, enfim, um casal maravilhoso que está aqui conosco. Muito obrigada pela presença de vocês. E eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais da estrutura, porque eu fiz a reportagem de vocês lá na empresa, né? A empresa fica localizada especificamente em Saltinho, mas vocês atendem em nível nacional. É isso mesmo, né? Isso mesmo. Quando você fala em Saltinho, Saltinho é do lado de Piracicaba. Uma região muito boa. Se tornou município, né? E o porquê Piracicaba? Piracicaba é uma referência no interior, né? Não é Piracicaba. Não é Piracicaba. Não é Piracicaba. Piracicaba. Tá bom. Não, mas não bem. é. Não é assim, pessoal? É assim. Inclusive, o pessoal que mora lá na região, eles falam assim e gostam de atestar que é Piracicaba. Bom, Pior que agora. E o meu padrasto, que é de Rio das Pedras, ele fala assim, ora. É exatamente assim. É uma gracinha. como diz o ditado, né? Já que ela tá colocando tão bem as palavras, né? Não vamos contestar, né? Mas lembrando, né? Uma cidadezinha do interior aí, mas é do lado de uma grande cidade. Sim. Se tornou município, né? Não teria essa necessidade, está a 8 quilômetros. Pista dupla ali, a gente tá entre Washington Luiz, entre Castelo Branco, muito pertinho aqui da capital, falando aí, São Paulo, 150 quilômetros, 160, né? Verdade. Então, assim, acessos maravilhosos, muito fácil. E por esse motivo, a facilidade da gente entregar os nossos produtos em todo o Brasil, todo o território nacional. Saindo do estado de São Paulo, que é um lugar maravilhoso para você falar sobre anéis viários, rodovias, né? É um espetáculo. Realmente ali, o estado de São Paulo nesse contexto, né, da parte da malha rodoviária é fantástica, né? Isso a gente tem que... Como diria o Tarcísio, né? Agradecer, né? Não é difícil de vender São Paulo. Não porque é. São Paulo é muita estrutura, né? Também pelo preço dos pedágios tem que ser mesmo. Porque dependendo da região mas ali, a gente tem que sempre pensar
que toda estrutura tem um custo, né? Isso é pra verdade. mantê-la, né? Com a mesma qualidade, né? Na hora que a gente passa ali da divisa, né? Minas, não vamos tão longe. A gente já vê uma diferença absurda, né? Na parte de algumas rodovias, estradas, enfim, é diferente. Laís, então, realmente... Vamos falar assim, vamos manter o foco em falar bem do que nós temos. Não, com porque, certeza. às vezes, outras pessoas podem não entender muito bem o que a gente quer dizer, né? Não, eu só mas quis dizer que, falando assim, no nosso território de São Paulo aí, o estado, a gente tá, né? o nosso estado. O estado inteiro, então, o nosso né? território de São Paulo aí, nós estamos muito bem servidos. Sim. Por ótimas rodovias, ótimas estruturas, né? Então fica fácil da gente trabalhar e a gente fazer nossas entregas de mercadoria. Outros lugares têm dificuldades muito grandes, e então, vamos falar, né? Estamos bem munidos aqui. Bem localizados, a verdade é essa, né? E vamos lá, vamos entender como que começou toda essa história? Eu acho que é bacana a gente entender que vocês, na verdade, não são daqui do estado de São Paulo, né? Eu vou até pegar esse gancho teu, né? A gente falando em rodovia e tudo. A gente é da região de Cascavel, no Paraná. E o que acontecia? Sempre quando a gente falava pros clientes, desce aqui, vem aqui visitar. É muito difícil a pessoa ter alguma coisa lá pra lá. E é muito difícil a pessoa não ter alguma coisa em São Paulo. Então, já pegando uma dica que eu daria para todo empreendedor quer ter um negócio? Cara, não tem lugar melhor do que São Paulo. É o eixo. Aqui, tudo acontece. A pessoa vem para Interlagos numa corrida, ela vem para ir no Expo Norte, que é um grande evento. As feiras, Todas né? as grandes feiras acontecem em São Paulo. Então, assim, não tem lugar melhor para você se posicionar. E de todos os segmentos, né? Todos os segmentos. Exatamente. É um estado que abraça todo mundo, né? Exatamente. Assim, eu acho que é a concentração de todas as regiões do Brasil, porque o Brasil, por ser um país continental, né? E a extensão é muito grande, é um estado que realmente você encontra tudo. Sim. Né? Tudo, literalmente. Nós temos aqui 40% do PIB, né? Para você ter uma ideia, então, quando você vai falar em... Você sabia que São Paulo, sozinha, ela é maior do que um PIB da Argentina, do Uruguai, disso, daquilo. É muito dinheiro que rola aqui. É verdade. Muito oportunidade, dinheiro, né? São muitas oportunidades. Tudo tá fácil para um empreendedor procurar as oportunidades e as opções e ele encontrar as outras pessoas que vão ajudar ele. Entendeu? Então... Diria assim que foi uma boa acertada. Com certeza. Aqui tem uma troca muito genuína, né? A demanda é muito grande, né? E a oferta é muito grande. Então, eu acho que tudo isso casa, né? E aqui não tem realmente, acho que, negócio que não prospere se você souber fazer da forma correta, ter propósito, né? Principalmente, né? Falando em fazer da forma correta, esse é o principal, né? Então, quando você falou Alexa no começo sobre tecnologia, a minha esposa aqui vai até comentar sobre a digitalização online e offline. Tem muita gente que não entende nem o que é online e offline. É verdade. Entende? Então, assim, é muita coisa que um empreendedor tem que fazer. E tem que se preocupar, né? Isso, tem que se preocupar para dar certo. Mas, como os outros, tem algumas cartilhas aí que tem que seguir, senão dá muito tropeção, né? É verdade. E como que foi essa vinda de vocês para cá? Como que foi a sua história de vida, a sua trajetória? Já vou entender também um pouquinho da trajetória da Jana, como que vocês se conheceram. Mas como que foi essa estrutura, assim? Você já tinha essa inspiração de empreender dentro da família? Então vamos lá. Vamos voltar para as raízes, né? Começo, né? Vamos para as origens, né? Nós estamos falando de uma empresa que está completando 30 anos, né? Então a gente vai estar completando 30 anos de empresa. E assim, como diz o ditado, né? Não é uma pesquisa minha, é uma pesquisa de Harvard, nos Estados Unidos, que tem mais de 50% de tudo que você aprendeu com seus pais. Isso não importa se seja bom ou ruim. Estamos falando de aprendizado. Ponto. Então, eu tive um pai que ele era, além de produtor rural, ele era comerciante. Então, falando da parte do pai. E da parte dos meus avós, na parte da minha mãe, eu tinha um cara que era... O meu avô era criador de cavalo e também era pecuarista. E comerciante. Então, eu tive os dois mundos. O comércio, entendeu? E o agronegócio. Desde sempre, desde que nasci. Então, nós estamos falando uma história aí de 100 anos na família. Quando eu fui empreender, eu particularmente no negócio... eu parti para o ramo de pneus agrícolas. Do meu negócio, meu primeiro negócio com 17 anos de idade, foi no setor de pneus. Que legal. Então, essa situação do pneu, a gente já trabalhava ali toda a região
Paraná inteiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, já eram 3 estados ali, comprando e vendendo mercadoria. E aí Mas por que esse nicho, assim? Qual que foi a necessidade que você viu no mercado para você trabalhar nisso? É que na nossa região, como é muito agrícola, muita agricultura, então quando você fala em pneu agrícola, tem muita necessidade, muitas dificuldades diferentes, entendeu? Então, assim, não é tão fácil e tão prático. E aí, o que é a solução? Ressolagem de pneus, duplagem de pneu, furava muito. Você vai colocar uma colhedeira, é uma máquina pesada, que ela vai carregar aí seus 8, 9, 10 toneladas de soja em cima da máquina, então ela furava muito pneu. Então tinha que fazer muita duplagem. Duplagem é um reforço dentro do pneu. Sim. Então cortava muito pneu, então a gente vulcanizava. E tinha muita situação do cliente também querer pneu usado. Eu tinha muito disso, entendeu? Eu comprava fora, nos outros países. Paraguai, Argentina. E estamos falando de mercadorias que o povo necessitava. Com 17, 18 anos, você já importava? Foi isso. Na verdade, essa primeira instância nossa, foi sempre procurando o quê? Qual a necessidade do povo? Não é o que eu queria vender. E até hoje, a Agrobio, 30 anos depois, ela vai falar do quê? Da necessidade. Você vai falar assim, o que o cliente precisa? O rumo, né? Não. O propósito, né? Porque, exemplo, eu tinha a ressolagem de pneu agrícola lá e de caminhão. Eu não fui para esse foco. Esse foco tem mais 50 fazendo isso. O que eu fui procurar? O que é a necessidade do pessoal? Então, quando você tá com o seu carro, por exemplo, para dar uma alusão mais fácil. Foi lá com 4 pneus. Os 4 é novinho. Né? É uma coisa, você vai lá, compra outro novo e coloca. Mas se os 4 tiver meia vida, você vai lá e vai colocar outro novo? Não, você quer meia vida, para ficar tudo igual. Por que seria mais fácil comprar 2 novos? Mas será que seu bolso dá? Não é todo momento que tá bom. Hoje todo mundo fala, o agro é pop, o agro é top, não sei o quê. Só que quando você fala 30 anos atrás, não é bem assim. Era uma luta, era mais sofrido. Não era tão reconhecido. A Embrapa está hoje com 50 anos aí fazendo pesquisa, a nossa mãe, fazendo ótimas sementes, ótimas qualidades, né? Ela é governamental. Então, assim, fora ainda que investidores investem em pesquisas lá dentro. Então, aí foi melhorando. Muitas universidades também, né? Sim. Aí foi melhorando. Então, você falava antes, uma soja dava 30 sacas. Hoje dá 70, 80, até 100, até mais. Tem lugares aí 120 sacas. Mas não foi sempre assim. Então, o custo sempre foi um problema para todos. E do que nós estamos falando aqui? De empreender. E o rendimento também, né? E o que nós estamos falando aqui? Empreendedorismo. Então, para mim, empreender é procurar uma solução. Quando você procura uma solução para ajudar aquele teu cliente que está falando isso, eu sempre costumo dizer lá na firma o seguinte, ouço mais os clientes do que falem, para você ter um número de informação. A partir de mais de 50 pessoas falou a mesma coisa, já se tornou alguma coisa. É verdade. Para você olhar com mais atenção e ir atrás daquilo como negócio. Entende? Então, iniciando pelo pneu foi assim. Que legal. E aí, você foi o primeiro dentro da sua família a empreender nessa área especificamente. E aí, as necessidades foram aparecendo e você foi encontrando oportunidade de sanar essas soluções dos clientes. E foi assim que você foi crescendo. Sim. Na verdade, olhando a parte de pneu ressolado, usado e a própria a reformadora de pneus, isso era lá no Paraná. Aí a gente evoluiu vindo para São Paulo, que o que eu percebi? A quantidade de mercadoria que eu tinha era muito maior do que o mercado que eu conseguia vender minha mercadoria lá. Aí eu falei, eu preciso evoluir. E como eu já rodava o Brasil inteiro, em todos os estados, vendendo a minha mercadoria, isso era muito trabalhoso, mas eu fiz o quê? Eu primeiro fiz a minha clientela. Conhecendo as pessoas, conhecendo as regiões e as necessidades delas. Aí eu vi que já estava na hora de eu vir para São Paulo. Entendi. Então, eu olhei entre 2 cidades, Sorocaba e Piracicaba, e eu percebi que Piracicaba estava dentro do meu contexto de vender o pneu agrícola, o pneu de máquina, o pneu de caminhão. Ela absorveria, porque o agronegócio dali para baixo é mais pujante. Né? Ali é uma região então, você fala tem Piracicaba, você fala Ribeirão, você fala Rio Preto, todo esse, né? Então eu estaria num meio que faria mais sentido.
Então, eu escolhi Piracicaba por esse motivo. Muito legal. E aí, a empresa foi crescendo de lá pra cá, né? Assim, você chegou aqui no estado de São Paulo, ali na região de Saltinho mesmo, na cidade, quando? Em que ano? 2001. Foi 2001 que vocês começaram nós fechamos ali. 2000 para 2001, a gente chegou, se instalamos ali, né? Então, só da região já vai fazer seus 25 anos que a gente vai estar ali, né? Nossa, é bastante tempo já, né, Glaucio? E graças a Deus foi maravilhoso. Nós não temos um dia que se arrependemos de ter vindo para cá. Que legal. Foi muito bom. E aí, concluindo a história do pneu, quando a gente chegou para cá, e hoje a gente trabalha com tudo isso que a gente já falou, usado, ressolado, e aí nós trabalhamos com pneu Firestone, Goodyear, Pirelli, Margion, todas as fábricas nacionais, tudo que tem de bom, a gente tem o ciclo completo dentro da empresa. Então, quando o cliente fala, eu quero isso, aquilo que a gente tem. Então, a gente trabalha com todo mundo. Sempre evoluindo. Mas o porquê disso? Às vezes a máquina de um não é igual a do outro. E volta ao ditado do custo. O cara só estourou um pneu. Ele quer um, ele não quer os dois. Se ele já tem uma marca, ele quer aquela marca. Então a gente, sempre, né? A gente sempre tenta pensar assim, como seria você comprando? Se colocando no lugar do cliente, né? Esse é o nosso modelo. Muito interessante. Quando você fala em implemento agrícola, a gente trabalha hoje com 30 fabricantes lá dentro. E a gente não tem, por exemplo, eu falo com um fabricante de implemento. O cara tem plantadeira, mas você só tem uma. Você vai ficar com uma marca. A gente já tem 2, 3. Vou falar uma grade. Eu tenho uma grade. Eu tenho 2, 3 fabricantes. Quem vai escolher é o cliente, não é a gente. Entendeu? E assim nós seguimos com Vocês todos os dão as produtos. opções, entendi. Exato. Muito legal. É meio que um shopping rural num local só. Já quando você vai numa concessionária de trator, ele defende uma bandeira. Exatamente, só aquela que ele está vendendo. Então, a gente tem um ditado, a gente não trabalha de empregado para ninguém. A gente defende a nossa tese, entendeu? Se nós acreditamos que tem que ter escolhas, nós acreditamos nisso e naquilo, a gente foca o quê? Que o cliente também pensa assim. Que tem poder de escolha, né? E vem novamente o que o cliente solicita, né? Exatamente. Você não tem essa outra marca? Eu quero algo diferente. Essa marca tem algum diferencial para minha região. Porque como a gente atende o Brasil todo, tem essa diferenciação também, né? Com certeza. Manutenção, pós-venda. Então... e às vezes até é meio cultural também, né? Dependendo da situação, também tem disso, tem né? Muito disso. Às vezes a pessoa tem... igual isso que você falou de concessionária, é bem isso, né? Às vezes as pessoas, elas vão naquela concessionária porque elas gostam daquela marca, se identificam com aquela marca e tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas é interessante você ter um leque de opções ali e mostrar pro cliente, porque às vezes por falta de conhecimento, ele às vezes tá fazendo um negócio que ele não precisa. Ele pode economizar, ele pode investir da maneira correta o dinheiro dele, porque a gente sabe que empreender num contexto geral, em qualquer segmento, não é fácil, né? Sim, mas lembrando, né, que nós estamos falando em empreendedorismo, então assim, no caso das concessionárias, geralmente eles defendem só a marca quando fala no trator, né, e na colheitadeira, entendeu? Sim. Então... Quando você fala em um outro produto, que é o implemento agrícola, que o que é o implemento agrícola? Tudo que vai atrás do trator. Existe mais ou menos uns 100 itens que vai atrás do trator. E a média, vamos dizer assim, para cada trator, 3 implementos básicos, né, que uma propriedade precisa ter. Que não tem como não ter. Que tem que ter. Entendeu? E assim, chegando ao topo de uma cadeia, você chega até 100 itens. Caramba. Vai atrás de um trator. E aí que vai, por exemplo, a concessionária não defende os implementos, ela só defende o trator e a colheitadeira. E tá certo, é a bandeira dele. Então, para nós, é muito mais prático. Entendeu? Nós podemos ter 3 de cada fabricante, e aí você vai, cada fabricante tem em média 30 implementos diferentes um do outro. Nós temos 30 fabricantes. Então nós temos ali uma gama de 900 produtos diferentes um do outro. Entendeu? É muita coisa, né? É muita coisa. Mas assim, esse foi o nosso feeling, entende? É um shopping rural, entendeu? Sem ser denominado um shopping rural. Sem ter uma bandeira ali específica. Exato, foi natural acontecendo. O pneu podia só ter uma marca, tem 2, 3, 4 marcas. Os implementos foi acontecendo assim. E naturalmente, graças a Deus, deu para fazer assim. Que coisa boa. O espaço, a gente começou em 1.000 metros, foi para 10, 17, 25. Hoje nós já estamos indo para uma área de quase 200.000 metros quadrados. É muito grande. E eu falo com propriedade. Eu conheci, né, ali a empresa de vocês. E realmente a região ali é imensa, né? Sim.
E tem muitos diferenciais que vocês atendem no mercado que eu já quero abordar também, que eu lembro no bate-papo que a gente teve lá, que vocês fazem de tudo para entregar dentro da propriedade do cliente, né? Isso é uma coisa que eu achei muito interessante e a gente já vai abordar sobre esses diferenciais de vocês. Agora, eu queria conhecer um pouquinho da sua história, Jana. Saber como que foi a sua trajetória também, se você imaginou um dia na sua vida que você fosse empreender, auxiliar o Glaucio aí nessa parte que você começou na área financeira e hoje você está bem por dentro também da parte tecnológica, né? De implementação aí dessa área de softwares e tudo mais, sistemas. Enfim, conta um pouquinho pra gente como que foi a sua trajetória. Bom, Laísa, a minha trajetória não tem nada a ver com agro. A minha família não é desse viés. A minha mãe é cabeleireira. E assim, eu iniciei a minha vida com o Glaucio, na verdade. Que legal. Nós ficamos juntos, né? Eu era muito jovem. E viemos para São Paulo e a minha jornada, o início da jornada mesmo foi em vendas. Não acredito, então, assim... Mas ela falou muito jovem, mas tem mais de 25 anos de casamento já. 26? Não vamos errar a data. Bem jovem. Vamos falar bem jovem. Gente, mas é um tempo junto já bem sim, significativo, sim, né? Ainda mais que hoje em dia a gente tá vendo como os relacionamentos estão cada vez mais rasos, né? Assim, não é desafiador, a gente sabe que é, né? Sim, com Afinal de certeza. contas, o casamento também é uma sociedade. A gente E não nós- pode esquecer disso, né? E nós trabalhamos juntos e somos casais e trabalhamos juntos. Então eu falo que, É mais desafiador ainda. as horas de vida de casamento são o dobro. É verdade. E aí... É verdade. Faz todo sentido. A gente veio junto, eu vim junto com ele pra cá, nós iniciamos a minha E vida você também é do aqui. Paraná, então? Sou do Paraná também. Então, assim, comecei na parte de vendas de pneus, né? Que foi no início da nossa jornada da Auxiliando ele. empresa. E aí, depois, a gente foi evoluindo. Fui pro financeiro, aí veio mais família, foi agregando aí na jornada do trabalho. E Vieram os filhos. Vieram os filhos. Vocês têm a Gláucia, o Luiz Guilherme e o Jonathan, né? Que você tinha comentado. Ela falou, veio mais pessoas, porque eu tenho meus sobrinhos também. Então vocês eles trabalham foram- em família. Veio vários sobrinhos do Paraná. Tem o Ricardo, Roberto, Thaís, Cauê. Tem uma equipe boa ali que veio com a gente. Veio vindo, entendeu? Que A gente legal. veio trazendo. São filhos das minhas irmãs, dos meus irmãos. E são pessoas que estão há muito tempo, mais de 20 anos com a gente. Tem vários ciclos. Então, um vinha, ia dando certo, ia trazendo outro. Então, foram 5, 6 da família que vieram. Então, assim... Que legal. A família próspera. Fora os nossos filhos, nós tivemos esses outros filhos maravilhosos. Agregados? Que, Isso. inclusive, estão com nós até hoje. Que legal. Cada um aí tá num setor, é gerente de um setor da empresa, porque a gente tem meia dúzia de setores, então cada um está à frente de um, né? Aonde que ele, vamos dizer assim... Porque a gente trata cada negócio, é um De uma negócio forma- da empresa, né? A gente não entendi. generaliza, entendeu? Entendi. E qual que é assim, como que vocês consideram o segredo? Qual que é o segredo que vocês, assim, analisam que seja diferente para conseguir trabalhar em família na harmonia, na tranquilidade, na paz, sem afetar o relacionamento familiar? Não porque tem tudo isso que você falou, né? Essa A dificuldade- esse quais são as pacote da dificuldades? harmonia, da maravilha, e tudo não é bem assim. Não é mas, tudo isso. mas como vocês lidam com os desafios de se conviver em família e trabalhar em família? Porque, assim, para não ter aqueles atritos e no Natal, né, principalmente na ceia ali, não ter Sim. aquelas brigas de família. Nós, na verdade, é tudo mais intenso. Por exemplo, nós não é só no Natal. A gente toda terça-feira faz churrasco junto, fazia, né? Churrasco junto. E aí chegava no sábado também, a gente sempre estava junto. E todas as festas que tem, festas de igreja, festas nos lugares, a gente faz muito evento junto. Família é bem eu unida. acho que tem uma questão aí, que é assim, como essas pessoas são da família do Glaucio, e a família dele sempre foi muito, todos, né, irmãos, tal, eles sempre falaram muito em negócio. Isso é uma Sempre característica foram deles. empreendedores, assim. Sempre foram empreendedores. Cada um no seu nicho. E aí, lógico, os sobrinhos, filhos dos irmãos, eles vêm dessa vivência de falar de negócio. A pegada é a mesma, né? A pegada é a mesma. Que coisa, Então, às vezes, né? a pessoa pergunta assim, viu, mas vocês falam de negócio em casa? Sim, não tem. O que você vai falar? Nós trabalhamos juntos. Os sobrinhos trabalham junto. O que você acha que Qual que é fala o num assunto Natal? em comum? A pauta é essa, Qual né? é a pauta? Sempre é um negócio. Vou dar até uma palhinha, né, amor?
a gente ficava conversando na terça-feira até 4 da manhã, 3 da manhã. Ela fazia daí um caldinho de feijão pra gente acordar, né? E tipo, ó, tá na hora de ir embora, né? Não, mas a gente ficava mal um pouquinho e a gente fazia o jogo quem quer vender mais no outro dia, né? Não acredito. E eu falava, agora eu quero ver quem tá melhor. Meta. E aí era a meta. E chegava no outro dia, teve um certo dia que um sobrinho meu foi lá, no outro dia ele vendeu 2 tratores e uma caminhonete. Aí ele falou, pô, tio, nós temos que fazer mais festa. Eu falei, não, tá bom. Então, Laísa, Tá ótimo já, eu né? acho que essa característica, né, que vem da família dele de falar de negócio, isso é o que a gente vive. Tá no sangue mesmo, né? A gente tá junto, a gente tá falando de negócio. Eu e ele estamos juntos, estamos falando de negócio. Melhorar o negócio, como prosperar. Às vezes você abre mais 5 empresas ali naquela reunião. Naquela rodada Naquela da noite. rodada da noite. Né? Então a nossa coisa. vida é um negócio. E com os sobrinhos, com a família, a gente vive isso. E como que vocês conseguem separar, assim, a vida pessoal de vocês? Eu até pergunto isso como casal mesmo. Até desculpa a intromissão aqui, mas eu acho isso bem interessante, porque a gente sabe que existem muitos casais que querem empreender juntos, mas eles encontram algumas barreiras nesse momento, né? Assim, como que vocês conseguem também ter tempo pra vocês? Tem disso? Porque, beleza, deu pra entender que vocês respeitam muito a identidade de vocês. E o fato, Jana, de você falar assim, poxa, consigo identificar que isso é da família do Glaucio e eles são assim e tá tudo bem. Eu acho que isso é muito legal, sabe? Eu acho que o grande segredo aí, tirando a tranquilidade, tirando todo o restante, mas o segredo é cada um respeitar o que o outro é. A gente não pode se intrometer. Eu não Querer quero mudar o outro, né? Eu não posso mudar ele. Essa essência é dele. E aí tem muito disso. Eu vou casar, eu vou mudar. Não existe, ninguém muda ninguém. E esse respeito é exatamente isso. Ele é essa pessoa. Como que eu me encaixo na vida dele? Porque eu escolhi ele para viver na minha vida. E ele também escolheu. Sim. Então, eu acho que esse respeito, essa questão de você não querer estar mudando o outro, e sim, vamos agregar, então, o que cada um tem de melhor? Vamos fazer cada um a sua parte? E aí, sim, se encaixar e deixar a coisa acontecer? Porque você impor uma mudança para alguém... É difícil mudar a gente, Nossa, né? nem me fale. Eu ia falar exatamente isso agora. Se as pessoas entendessem, eu acho que essa visão seria tão mais fácil, né? Porque já é tão difícil a gente mudar um hábito ruim que às vezes a gente tem, não é? Já é tão desafiador. E vamos dizer que as duas Imagina pessoas... querer mudar outra pessoa. Exato, não tem como. A maioria das pessoas faz essa pergunta. Eu digo pra você que ela não é uma pergunta simplista, mas eu digo sempre assim, a primeira coisa que a pessoa tem que ter no casamento é respeito. Todas as outras coisas você adquire ou perde, mas o respeito você não adquire depois e também não pode perder depois. Ou você tem ou você não tem. Esse é o princípio de tudo. Eu começo o dia, eu vou pra academia com a minha esposa, eu trabalho com ela o dia inteiro, nós almoçamos junto na empresa, a gente tá o dia inteiro junto, voltamos à noite, estamos juntos, jantamos junto. E se ela tem uma coisa que ela quer fazer, ela pode fazer. Ela não tem uma obrigação de me dizer ou não dizer, a mesma coisa eu. E a gente respeita o máximo um ao outro. Porque é só isso. Esse assim... É a base de tudo, Pra né? mim, isso é a base de tudo. E é verdade, porque eu acho que é do respeito que vem a admiração, que vem o companheirismo, que vem a parceria, que vem tudo, né? É o princípio. Pra mim, eu resumiria sentido. como essa palavra. Mas o outro, aquele... Nós tivemos várias passagens, todo mundo. Quando uma pessoa casa, a outra pessoa casa, cada um tem uma ideia, vem ideias novas. Tem momentos diferentes na vida das outras pessoas e tal. Você também tem que respeitar. Vai dar confusão, vai dar uma tristeza, outra hora vai dar alegria. Daí um pouco passa o furacão e você vai sobrevivendo ao furacão, vai se ajeitando. Mas se você perder o respeito, como é que você vai... Lá falar com a pessoa, você falou, para aquela pessoa que ela não presta, depois vai dizer que ela presta. Ou isso, ou aquilo. Então não pode perder o respeito. Não importa para quem seja. Respeito, eu acho que é a base das coisas. Eu acho que é a base de qualquer relacionamento, independentemente se é cliente, conjugal, profissional, né? conjugal, exatamente. filho, né? Eu acho que isso é a base de qualquer relacionamento Então, saudável, né? Eu diria, Interpessoal. respondendo para você, que é isso. Muito legal, tá vendo, gente? É bacana a gente trazer esses exemplos também, porque eu conheci muitas empresas, muitas histórias, né, de empreendedorismo, assim, de empreendedores que trabalham em família, e a grande maioria, né, que prosperam e que conseguem realmente
fazer com que o negócio flua, né, em família, é a maioria, né, Lucas? Essa é a base mesmo, é o respeito, cada um respeitando a área e a competência de cada um também, né? Assim, no dia a dia. E é isso, muito interessante. Eu vou só dar para finalizar esse assunto. Claro. Eu vou dar uma palhinha assim, no segundo passo. Para mim, o primeiro respeito e o segundo. Pensa comigo. Se tem duas pessoas pegando dinheiro e colocando dentro do mesmo saco, uma hora ele vai encher. Agora, se um coloca, o outro tira, como vai dar certo? Não importa quem seja o provedor. E agora imagina, em vez de você ajudar o seu marido, ou em vez de você ajudar a sua mulher, você fica criticando o dele, ou esperando que o dele dê certo, e você está ajudando o outro, sendo que há a possibilidade de você trabalhar junto. Porque tem vezes que não dá, o negócio é pequeno, você está começando. Às vezes são áreas diferentes também que as pessoas atuam, né? Entendeu? Ou, mas é que assim, muitos empreendedores falam, mas eu não me identifico com isso, eu não gosto disso. Para mim isso não serve, cara, outra coisa. Pensa sempre o seguinte, é mais bom você estar perto dos seus e cuidar dos seus do que o outro esteja cuidando. É verdade. Tem isso também. Isso é uma visão muito, muito rica, inclusive, Glaucio. Faz todo sentido. Eu acho que é tudo uma questão. O ser humano, ele é muito adaptável, né? A gente se adapta em qualquer ambiente. É só querer, né? É só querer, né? Eu acho que vai muito... eu percebo muito que, principalmente nos tempos de hoje que a gente tá vivendo, existe uma coisinha chamada ego muito grande, né? O egoísmo do ser humano vem aumentando cada vez mais. Porque tem que ser do meu jeito, porque eu quero realizar o meu sonho. E as pessoas esquecem um pouco de que o relacionamento com outras pessoas está no servir. Sim. Independentemente, né? O Exatamente. Casamento eu acho que é onde Deus acaba preparando o ser humano para qualquer outra coisa, né? Sim. Enfim, Sim. é o relacionamento em que a gente serve um ao outro. E aí, depois disso, se você entende isso dentro do seu casamento, você consegue servir um cliente, você consegue servir a sua família, você consegue ampliar isso para outras esferas, né? E eu acho que não tem como dar errado. A verdade, né? Pegando o gancho da tua palavra, servir. É mais ou menos na mesma toada que eu venho sempre, né, falando de o que é agrobio, né? Eu tenho que entender o meu cliente para poder servir ele bem. Exatamente. Não é eu querer vender o produto que eu entendi que eu comprei, eu vou vender. E que tá lá no seu estoque, você precisa, teoricamente, desovar. Às vezes, como a gente brinca, assim, então, né? A palavra não do termo. servir, ela, né, vem dizer bíblica, né? É. Então, não tem como dar errado. Então, peraí, o que o cliente realmente precisa? Vamos tentar fazer algo melhor do que tem no mercado. Mas já tem tanta coisa. É igual o presente de mãe. Você fala assim, mas a mãe tem tudo, não dá nada. Sempre tem alguma coisa. É verdade. Né? Então, você tem que procurar essa tal coisa. Ouça mais ela, né? É o que o Glaucio fala. Né? Viu? Ouça o cliente. Ouça sua mãe. Ouça mais do que fale, né? É verdade. Então, fique atento aí. Não é à toa que a gente tem... Eu sei que é clichê, né? Não é à toa que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Isso é fato. É pra gente realmente aprender a desenvolver melhor a nossa escuta, né? E hoje, vocês atendem, então, nível nacional. E quais são os produtos especificamente que vocês trabalham hoje? Quais são... qual é o nicho específico que vocês atendem? Os tipos de clientes que vocês têm? Quando você fala em servir nacional, vamos pegar mais um gancho. Nós temos a frota própria nossa, além de ter parceiros, terceiros, mas nós temos frota própria. Por quê? Muitas vezes o cliente está lá no Pará, mas no Pará, é ali, 2, 3 mil quilômetros, mas transportadoras, elas não querem entregar dentro das fazendas, entendeu? Ela quer entregar só na cidade. E os nossos caminhões próprios entregam lá dentro da fazenda do cliente, entendeu? Isso faz muita diferença. Então, não quero dizer que não existe quem faça isso. Mas esse, para nós, é o nosso propósito. É o nosso propósito, entendeu? Servir bem. Entregar na propriedade do cliente, independentemente das dificuldades do acesso e tudo mais. Causas de balsa aí, de ficar um dia inteiro em balsa, 2 dias. Caso de estradas, que às vezes você faz 2 mil quilômetros em 3 dias com o seu caminhão. Você chega lá, fica 3, 4 dias, porque choveu, você não consegue chegar. Não tem problema nenhum. Faz parte do nosso pacote. Faz parte do nosso negócio. E vocês, teoricamente, se preparam para essas situações também, né? Para essas dificuldades, luta, né? É uma luta, mas esse é o teu negócio, né? Aí você realmente serviu bem. Agora, você chegar, soltar um produto, nem chegou na fazenda ainda, então aí você arrumou mais um problema para a pessoa do lado de lá, né?
Então, assim, você eu não entendi... soluciona o Você leva a problema solução, né? Então, você não soluciona o problema completo, Seria né? Da uma forma solução completa, parcial, né? Então, assim, então quando eu enxerguei isso, eu falei, pô, eu vou aprimorar mais isso. Então, Dá pra melhorar aqui. Falando em quais são os business, né? Um business nosso principal aí para o cliente ficar com tranquilidade é que temos a frota própria. E aí você vai falando nos outros negócios da empresa, né? A empresa aí, como eu falei, ela tem pneus de todos os tamanhos e várias marcas. Então, agrícola... Qualquer necessidade. Pá, carregadeira, trator de qualquer tamanho, do pequenininho ao maior que tem. Então, tem gente que vem do Mato Grosso, tem gente que vem de outros estados buscar mercadorias, que de repente só a gente tem. Por quê? É o nosso foco. Começamos com isso. Então a gente entendeu, pô, tem vezes que o cara tá lá numa região, ele comprou um baita de um trator que vale 1,5 milhão, 2 milhões de reais, mas na região dele não tem aquele pneu que cortou daquele trator grande, entendeu? Por quê? O foco de uma concessionária não é vender pneu, o foco dela é vender trator, entendeu? Então assim, a gente tem isso é muito bom pra gente, é bom pra servir o cliente, então isso é servir. Com então, certeza. Pneus. Aí nós vamos para outro produto. Peças de reposição. Sim, implementos. Quando você fala em implementos, como eu falei, trabalhamos com 30 fabricantes nacionais, né? E desses 30 fabricantes aí, tem em média aí de 20 a 30 produtos cada fabricante. Então nós temos uma gama gigante e, diga-se de passagem, os produtos são a pronta entrega. Tá? Olha isso, o produto gente. o cara fala assim, eu quero essa grade pro meu trator, ele comprou um trator novo numa outra concessionária, ele não comprou o trator com a gente, ou isso, aquilo, mas ele comprou um implemento, nós temos a pronta entrega. Tá? Então ele comprou, pagou, levou. E não é só pagou e levou, nós temos 5 tipos de financiamento diferentes na empresa. Então, quando você fala, eu quero comprar via Banco do Brasil, a gente tem lá dentro da nossa empresa o sistema da esteira água do Banco do Brasil. Quando você fala, eu quero comprar por uma CPR digital do Bradesco, nós temos lá a CPR digital. Nós temos vários tipos, temos financiamento Diversas próprio. formas de pagamento, né? Financiamento próprio, cartão de crédito, então, são 5, 6 tipos de pagamento diferentes. É muito difícil. Ou seja, o cliente só não leva se realmente não quiser, né? É difícil ele não levar. Não é verdade? Se ele tiver com vontade, se a intenção se ele realmente for de comprar, e ele precisar, ele vai sair com a mercadoria. E ele tem a opção de nem precisar vir até a loja, né? Então, tudo isso vocês conseguem resolver... O cliente, online, se ele quiser vir, será repente, muito bem-vindo. Sim. Será muito bem atendido também. Mas eu vou Mas o nosso atendimento... Também pode ser online e tem toda uma equipe preparada para atender essa necessidade, Toda né? equipe. Então, Desde o vendedor até a logística. Porque às vezes o cliente acontece uma emergência, né, Glaucia? Tipo, olha, eu preciso desse pneu para semana que vem, máximo, porque assim, não mas dá geralmente ele precisa para hoje. Porque não tem como ficar amanhã, parado. é para ontem quase, porque né? a produção, querendo ou não, quando a gente fala de agronegócio, principalmente, a gente não depende só da boa vontade do empreendedor e das pessoas que trabalham com ele ali. A gente tem a parte climática também, que interfere muito na prosperidade do negócio e na falta de alguma coisa também, né? Então, hoje tá um bom dia, mas amanhã pode não estar. E aí? Como é que faz? Então, é complicado, né? Tudo isso envolve também, né? Quando você fala no agronegócio, as coisas não são baratas. Tudo é caro. Então, exemplo, um vagão misturador para gado. Se o cara estiver lá e quebrar uma peça, ou ele cortar um pneu, ou estragar, ele não tem outro de reserva. Porque é caro. Então ele tem que resolver. Disso, né? Ele não é uma coisa, semana que vem ou na outra semana, não. Ele quer resolver. Ponto. Em qualquer situação é igual. Ele tá gradeando uma terra. Mas por que ele gradeou? Ele esperou 30 dias para chover, tava seco. Choveu, ele pode trabalhar, que a terra tá mais solta. Ele vai lá, quebrou um disco da grade, o que ele tem que fazer? Ele já tem que resolver, ele não pode ficar esperando. Entende? Então tudo é muito dinâmico. Então você vai falar de um negócio, não é simplesmente um negócio, é dinamismo. Mas indo um pouquinho mais longe, né? A gente tava falando de quais os negócios. Aí a gente vai, pneu agrícola, de máquina, transporte. Aí estamos falando aí dos implementos agrícolas variados, né? Pra gama aí total. O que seria implementos, assim, os implementos agrícolas que você costuma dizer? Explica um pouco mais do que seria isso pro pessoal, às vezes que não entende tanto desse segmento. Quando você fala implementos agrícolas, você tem, que nem eu falei, são 30 fabricantes nacionais, são mais de... São aí, vai dar uns 900 itens diferentes. Desde uma carreta, você tem uma carreta, eu carregar uma carreta de 4 toneladas, de 6, 8, 10, 12, 15, você
vai uma bazuca de cereais, que é quando você está colhendo com a coletadeira, você joga em cima dela e ela sai de lá de baixo, não está colhendo, vem aqui e joga em cima do caminhão. Ou seja, você vai meio que montando, deixando a sua máquina, o seu equipamento de acordo com a sua necessidade. Mas Exato, nós bem, temos as etapas de produção. O que o produtor precisa, a gente tem. Você vai falar, preciso de uma carreta para puxar uma plataforma para colocar a plantadeira em cima. Então, assim, um tanque d'água para apagar incêndio. Que legal. Entendeu? Tudo. Ponto. Isso são implementos agrícolas, são coisas que vão acopladas no trator. Aí nós vamos para outro setor. Nós temos aí a venda de tratores. Então, temos a venda de tratores. Tratores nossos não são novos, são seminovos. Trator com baixa quilometragem, trator tudo periciado, tudo revisado, vendido com garantia, porque nós não defendemos uma marca. Então eu posso ter lá, eu tenho John Deere, tenho New Holland, tenho todas as marcas, Massey Ferguson, tudo, entendeu? E eu não tenho que defender uma marca. E a pronta entrega. Tudo a pronta entrega. Aí nós vamos para outro segmento, que é o trator de caminhões. O que são nossos caminhões? Nossos caminhões são caminhões prontos. Então o que significa? A pessoa quer um tanque-pipa de 20 mil litros para apagar incêndio no canavial ou na propriedade dele. Nós temos o caminhão já com o tanque-pipa. Aí a pessoa quer um caminhão caçamba. Nós temos o caminhão caçamba. Nós não temos só o caminhão com chassi. Nós temos ele pronto. Quer um caminhão boiadeiro. A gente tem ele pronto. Então a gente vai aprontando os equipamentos, revisando, periciando, deixando pronto. Então quando o cliente fala, pô, eu quero equipamento, quero agora. Você já tem. É pronto. Esse é o lance do negócio. O nosso negócio é esse. Aí, depois desse setor, a gente entra no setor de locação. Isso tudo que eu falei é venda. Mas também temos locação. De repente, você arrendou uma área do vizinho. Você precisa de mais um trator. A gente tem para arrendar para você. Ah, mas eu queria a grade também. A gente tem para arrendar a grade. A calcareadeira. A bazuca de cereais. E é o que você falou, né, Glaucio? Porque, querendo ou não, é uma área que é tudo muito caro. Então, às vezes, o cliente ele não tem a necessidade de ter o equipamento, mas ele precisa para aquela necessidade específica daquele momento. Naquele mês, eu vou precisar. Então, é mais fácil ele fazer a locação, né? Investir na locação do que ele ter... Né? Comprar um equipamento com, às vezes, uma renda que ele não tem, que ele nem consegue... Enfim, e aí depois como que faz para vender isso depois? Enfim, né? Eu vou te dar dados para você ver o que significa alocação. Bom, primeiro, voltamos ao que eu falei lá atrás. Servir, né? Sim. E ser solução. Então, são duas coisas. Eu não comecei aleatoriamente. Foram os clientes que começaram a ir na empresa, exemplo, estourou o motor do trator dele. Aí ele falava, você não me aluga para 30 dias? Porque eu só vou arrumar... Putz, eu não mexo com isso. Aí depois de 50 vezes, eu falei, peraí, mas é muita gente pedindo a mesma coisa. Aí eu comecei. Aí você viu uma 2013 para 2014. Né? Então eu ouvi meus clientes pedindo, se tornou uma necessidade, aí, falei, vamos colocar. Então eu coloquei. Hoje nós temos mais de 50 unidades trabalhando. Aí você vai pro lado do caminhão. Nós não tínhamos caminhão para vender. Não era o nosso core business. Aí os clientes comprou um trator nosso lá do Mato Grosso, se deu bem, comprou implemento, se deu bem. Ele falou, viu, você não sabe um caminhão para indicar? Eu falei, não sei, não é nosso setor. Então era isso que os vendedores respondiam. Aí começa, mas você não indica alguém? Mas se não é do teu ramo, como é que você vai indicar? Entendeu? Aí eu falei, bom, já se tornou um negócio. Comecei com o primeiro. Como montei 1, 2, 3, 4. Então, montei primeiro o setor de locação dos caminhões, locava para os clientes, e depois se tornou um negócio vendendo também. Que o cliente está lá 3 meses, 4 meses usando, fala, você não vende esse caminhão? É muito bom, gostei, está aprovado aqui pelos funcionários, blá, blá. Vende. O preço é tanto. Aí ele para de pagar a locação automaticamente e compra e tá com o objeto. Então, assim, mas pensando, sempre o quê? Ele ficou servido com o produto que ele queria. E vou te dar um dado, quando se trata de locação. A locação, na verdade, no Brasil, ela é pouco estendida no meio rural, porque o povo gosta de ter o equipamento. Mas o uso de um trator numa propriedade agrícola só é de 25% do que ele poderia ser usado. Como então, assim, exemplo, gente? Você vai pegar um trator e você fez o quê? Você jogou o calcário. Você não fica 2 meses jogando calcário. Calcário é 1 semana, 2 semanas, você jogou o calcário. Ou seja, depois ele fica, teoricamente, fica parado. A máquina em si vai ficar parada. Aí o trator ele vai gradear. E daí ele vai plantar. Gente. Ponto. E depois vai pulverizar. Fechou o ciclo. O que eu quero dizer com isso? Se você vai usar uma calcareadeira, por exemplo, 1 mês,
e daí o resto do ano não vai usar, se você alocar uma calcareadeira minha, tu só vai pagar o aluguel de um mês. Você não teve que investir 50, 80 ou 100 mil no equipamento, ou 200 mil. E o calcário não é todo ano que você joga, entendeu? Depende. Às vezes você jogou esse ano, ano que vem não joga, joga no outro. Então, opa, peraí, por que eu vou investir? Então, eu tenho as duas situações. Eu tenho o produto para vender e também tenho para alocar. E aí vamos indo e vamos evoluindo. Sempre pensando no quê? Às vezes você comprou uma área, você arrendou uma área do seu vizinho. Então você arrendou, você não comprou ainda, você não tem certeza se vai dar certo. Aí você vai lá, você só aluga o trator nosso. E você vai fazer o serviço, que geralmente é 2 a 3 meses o serviço. Acabou, se entrega o trator de volta. E o que acontece? Você não investiu lá 200, 300 ou 400 mil num trator. Você só pagou a locação. E a locação, você vai ganhar a nota fiscal, tudo certinho, e você vai fazer o quê? Vai abater lá no seu imposto de renda. Com certeza. Então assim, mas custa tanto. Não, tem toda uma área fiscal aqui, que você abate lá. Tributária também. Tudo isso é abatido. Então, cara, é uma coisa que muitas vezes, muitos produtores não têm um entendimento fiscal. Por exemplo, nós vendemos também com crédito ICMS. E a gente até fez um podcast para falar para o pessoal do ICMS. Muita gente, ele compra, por exemplo, lá o produtor rural compra óleo diesel, isso, aquilo, tudo tem crédito ICM. Então, quando ele apura esse crédito ICM, uma vez por ano, ou uma vez cada 6 meses, é ele que define, depende do tanto que ele compra, ele tem lá, às vezes, 50 mil, 80 mil, 100 mil, ou 30 mil, parado lá. Então, a gente sempre fala para o cliente, pô, e o seu crédito ICM? Tem cliente que fala, nem sabia que existia. Olha isso. Eu nem sabia que a gente se acreditava disso. Você vê que é um empreendedor também, né? Ele tem que estar ligado em todos os setores. Aí é uma empresa. Sim. Então... Mas isso é uma coisa muito interessante, porque assim... Essa visão de vocês estarem dispostos, né? Com os ouvidos abertos para ouvir o que o cliente tem de necessidade e vocês estarem dispostos a fazer aquilo dar certo, eu acho que isso é o segredo do sucesso do negócio de vocês, mesmo. Porque eu vou até trazer um exemplo, assim, que é bem diferente do que vocês fazem, mas acaba sendo igual, né? Teve uma vez que eu fui num restaurante e ele tinha pouquíssimas pessoas, era um dia chuvoso, então não tava um movimento muito grande. E aí tinha um prato lá específico que custava X reais, né? E aí a gente tentou ver com o garçom se ele tinha como fazer aquele prato diferente. Servir aquele prato, mas de uma forma diferente, né? Pra conseguir atender a necessidade do grupo que eu estava, né? E aí o garçom falou assim, não tem como, é assim mesmo, o prato é o que tá no cardápio, acabou. E aí eu fiquei pensando depois, né? O restaurante é muito bom, o atendimento muito bom, mas depois eu fiquei pensando, poxa, não é um prato que sai com frequência. Não é uma carne, né? Era uma carne de cordeiro lá, não é uma carne que todo mundo pede. Ele poderia muito bem unir a necessidade dele de colocar aquela mercadoria pra fazer, porque tá lá no estoque, tá lá no freezer, né? Querendo ou não, Sim. Tá lá. E deixar o cliente satisfeito. Vamos fazer o seguinte, então vou conversar com o meu gerente, vou ver quantas aqui pessoas essa possibilidade. são, né? Tudo é uma questão, eu acho que isso eu aprendi com a minha mãe, que também tem um comercial na veia muito grande, assim. Você nunca pode falar não pro cliente. Você tem que demonstrar pelo menos que você tá se identificando com a dor dele e procurar solucionar. Se não depende de você pelo menos tem que ser proativo o suficiente para tentar ver com o seu superior ou com a pessoa que tá acima de você, para ver se você consegue fazer aquilo. Mas querendo ou não, com um jeitinho, conversando... Sabe, Laísa... É possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Não é verdade? Não é? São pontos de vista, né? Não, assim... São pontos... Não, vou complementar o que você está falando, porque nós estamos falando com empreendedores, né? Sim, exatamente. Um cuidado que o empreendedor tem que ter é tomar muito cuidado com querer oferecer muita coisa, mas daí não ter qualidade. Então, assim, imaginando, eu entendi o que você quis dizer. E sim, tem que se ouvir para entender. Mas lembra um detalhinho que eu falei antes? Mais de uma pessoa falar 10, 30, 50, porque... Será que o cordeiro, tô só dando um toque. Não, claro. Será que o cordeiro seria bom? Será que se ele descongelasse na hora o cordeiro e fizesse, e o próprio cara que fosse fazer não tivesse tão bom, em vez de arrumar a imagem, perderia a imagem? O que eu tô querendo dizer é que o empreendedor... Tem que tomar cuidado com todas as decisões, claro. Até no dizer assim, porque você tem que treinar
o teu gerente, você tem que treinar a tua equipe, você tem que treinar tudo isso. Sim. E no meio disso, quando você oferta esse plus e você não tem, vira mico. Não, o que eu quero dizer, eu acho que talvez eu tenha me expressado mal, mas eu acho que é nunca falar não, né? Eu acho que no sentido Ou de mesmo saber que você... que falar não na verdade, no momento o não, certo. o não, ele é necessário. E muitas vezes, realmente, a gente aprende muito isso, né? Tem das pessoas que sempre falam sim pra tudo, acabam tendo complicações também. Então, o não, ele é necessário em muitos momentos, mas eu acho que tudo é questão de jeito, tudo é uma Sim, questão... sim. E isso vocês demonstraram aqui, que vocês estão dispostos a ouvir a necessidade e assim, abertos a entender se vocês conseguem atender. Sim. Né? Porque não adianta você também falar sim... Exatamente. E você depois se não complicar. E você falar que entrega naquele prazo que o cliente quer e você não consegue entregar. É Porque disso que eu tô falando. entendeu? Não, eu entendo É e disso faz aí. todo sentido. Mas eu quero dizer assim, é muito legal vocês terem essa escuta ativa e se programarem, né? Estudarem, se planejarem para conseguir começar a atender aquela necessidade. Sim. Isso é uma questão de estudo mesmo. É uma questão de, Sim. poxa... Não é o primeiro cliente que pede para alocar. Sim. Vamos ver essa possibilidade? Vamos entender como funciona esse nicho? Vamos ver se a gente consegue atender? Vamos ver se a nossa equipe está preparada para isso? Quantas pessoas a gente vai ter que contratar? Quanta gente a gente vai Você quer precisar ver- trazer para conseguir ter isso? É muito legal, Você né? quer ver, Laís, o maior problema da locação é assim... quando você loca um equipamento, que nem a gente pega tudo equipamento zero, né? Não é equipamento velho lá da loja, para alocar para os clientes. E aí, exemplo, o cara vai lá pegar um calcário, colocar em cima, ele no primeiro dia que foi a máquina, ele entorta a máquina. Mas ele não tá pronto para pagar o que ele entortou. Entendeu? Então, assim, tem muita coisa aí, né? Pra todo mundo não empolgar e dizer assim, ó, só vi maravilhas no Sim, ramo, né? sim. Não. A gente, até por esse motivo, um trator, por exemplo. Você loca um trator pra pessoa pegar e lá gradear uma terra. Aí chega um cara lá, tola uma carreta lá. O cara fala, vai lá que aquele homem lá tá com um trator. Ele vai lá e pega o trator. E quebra o câmbio no trator, ou acaba com a embreagem de um trator, que custa 10 mil reais. Ele não vai chegar e falar pra você que ele tava puxando um caminhão. Entende? Então, assim, todo o negócio onde eu falo, eu quero dizer que você ouviu pessoas, entendeu que era uma necessidade e começou a fazer, mas pensa grande, mas começa pequeno. Pensa muito grande. Pensa que você vai ter que Mas com o pé organizar no chão, tudo né? para isso, vai com um pra passo de isso cada vez, né? funcionar. Sim. Escalar, Mas né? começa pequeno, porque senão você se arrebenta. É verdade. Porque você não sabe os problemas do negócio novo. É verdade. Você só sabe que é um negócio novo. Isso é igual você namora com uma pessoa 1 ano, 2, 5, né? Que muita gente faz. Até 10, enrolando a pessoa. Dali um pouco, o que faz? Não, essa aqui não serve. Aquela ali que é boa, né? Mas ele não sabe os problemas da outra. É toda uma história que você vai ter que descobrir. É verdade. Então, o É só- negócio é uma diferente. descoberta, né? Eu costumo dizer que você troca os defeitos, né? Às vezes repete, né? Isso. Às vezes só muda de interesse. Às vezes repete alguns defeitos, ou às vezes até troca, né? Pega um pouquinho pior. Bom, Dependendo de como for, mas... né, não quis entrar muito, mas Não, assim, não, né? tá certo, Mas eu pra gente entendi. simplificar que pro empreendedor, mesmo que ele enxergue fora do negócio dele um paraíso, né? Ele, sim, olhar tudo que ele precisa para esse paraíso realmente ser um paraíso. Porque daí você vai ter que olhar a pintura num todo, né? É verdade. Você vai ter que olhar o quadro num todo, né? Não só a visão do que você entendeu que era o paraíso, né? Tudo que vem atrás, né? Só voltando aqui um pouquinho no dinamismo, né? Eu adoro cordeiro, você falou em cordeiro. E você vai numa churrascaria, né? E o que é o bom daquela churrascaria? De repente o que é bom dele lá é a costela. Não é nem a picanha, né? E aí, logicamente, você é um apaixonado por uma carne. Mas você não tem um carrezinho de carneiro? O cara não tem, mas ele vai agradar. E aí o churrasqueiro lá nem tem a prática do carreiro, né? Então, assim, é verdade. onde eu quero dizer é que no contexto, muitas vezes a gente só olha aquele produto. Mas e o que vai dar de implicação naquele produto? É verdade. Eu acho que é bom fazer um desenho de tudo, colocar tudo na ponta da caneta, que cada item vai te dar, no mínimo, 10 itens de coisas que você não pensou. Aí com essas 10 tópicos, né? 10 tópicos.
né? E nisso aí a minha companheira sabe falar bem. Porque eu gosto de acender o rojão e soltar a varinha, né? Daí eu coloco a minha equipe atrás, né? Você faz o marketing, você faz a organização, você é do peça, você é do transporte e logística. Você vê quanta coisa envolve pra você levar um equipamento. Com certeza. Você quer pegar o telefone e ligar pro vendedor, o vendedor, tem aí a calcareadeira pra alugar no Bill? Tem. Quanto que é? Tanto. Manda pra mim. Mas aí você tem que fazer o cadastro. Você tem que ver qual é a região. Aí o cliente entra caminhão grande aí ou não entra. É verdade. Tem vários detalhes, todo né? o povo que tem que envolver para isso aí fazer acontecer, ser né? uma experiência de qualidade para o cliente. Senão, verdade. uma vez você perdeu o cliente. Um negócio às vezes E tem que estar pronto para resolver o problema que você não sabe que vai acontecer, né? disponível para isso, né? Tem esse detalhe também. Agora, eu tenho duas coisas que eu gostaria de abordar com vocês. Sobre planos para o futuro, entender também como funciona essa parte da tecnologia que vocês estão atrelando e, obviamente, que vocês tragam alguns exemplos, né? Alguns cases de sucesso. Então, eu vou aproveitar para vocês irem pensando aí. A gente tem um cafezinho, fiquem à vontade. Que agora a gente precisa falar também da Print, né? Que é um apoio maravilhoso aqui que a gente tem no mundo empresarial, no podcast Mundo Empresarial. Eles são referência nacional em soluções gráficas personalizadas. Então, se a sua empresa precisa de cartões de visita, embalagens, adesivos, rótulos, canecas ou qualquer material promocional, a Print é especialista em entregar a qualidade, a agilidade e ótimos preços. Tudo com tecnologia de ponta e um atendimento diferenciado, pensado para quem vive esse dia a dia dos negócios, que é aquela correria, né? Então acesse print.com.br, tá aparecendo aqui na sua tela, e descubra como você pode levar a sua identidade visual, a identidade visual da sua empresa, para outro nível. Print, muito obrigada por apoiar o podcast Mundo Empresarial. Queridos, agora queria entender um pouquinho como que vocês estão adaptando todo esse atendimento personalizado, toda essa necessidade que vocês perceberam, né, junto à tecnologia, né? Porque o ramo do agronegócio vem evoluindo demais. Demais. Tecnologia não para de crescer, não para de avançar. A gente vê até pela AgriShow, né? Uma feira gigantesca que movimenta bilhões aí todo ano. Então, como que vocês entenderam a necessidade dentro desse negócio, da parte de softwares, de sistemas, de inteligência artificial? Como que vocês estão pensando em implementar tudo isso ou já implementaram? E eu acho que a Jana tá bem antenada nisso, né? Vamos largar para ela isso aí, né? Que quem gosta de organização, quem gosta de arrumar a bagunça de tudo, é ela. Então, tá contigo. Tem que ter o toque feminino também, né, Jana? Tem. Precisa, Não é? né? Porque já é um ramo tão, né? Bruto, Tão bruto. não é verdade? Então, sim. Né? Tem que ter uma delicadeza, uma feminilidade. Você falou bruto, e só pra nós lembrar, né? Eu tenho um jargão meu, né? Que até a gente tem ele registrado, que é heróis e heroínas do agro, né? E aí ela comenta sempre pra mim: amor, mas você precisa começar a fabricar implementos para as mulheres. Que legal. Né? E você vai dizer assim, mas como assim equipamento para as mulheres? Veja, querendo ou não, a mulher, ela sempre tá do lado do homem lá na roça. Não, é muito difícil você não ter um casal lá no agronegócio. Sempre é um casal. E os produtos em si, eles não são tão... como é que seria a palavra? São mais brutos mesmo, que nem você falou. E aí a exposição deles, eu acredito, né? O trabalho do marketing ali também, querendo ou não, né? Aí ela falando pra mim, não tem como fazer? Eu falei, tem. Tem como fazer. E por esse motivo do tem como fazer coisas mais adaptáveis, coisas até... o próprio todo. Hoje você já não tem os tratores, todo mundo quer trator gabinado, todo mundo quer ar-condicionado, né? Mudou muito. Direção. E por esse motivo, ela começou a falar pra mim, há uns 10 anos atrás, esse assunto. Amor, você tem que fabricar. E aí, o que aconteceu? A gente acabou, esse final de ano, adquirindo uma fábrica de implemento. 51% dela. Justamente para o quê? Fazer produtos diferentes que tem no mercado. Que legal. Colocar essas ideias em práticas, ouvir os nossos clientes e analisar. Exemplo, uma mulher vai lá para engatar um equipamento num vagão, entendeu? Puta, a dificuldade tá levantando uma peça e colocando outra. Como que a gente pode fazer equipamentos mais inteligentes, entendeu? Como pode facilitar esse processo? Isso. Então, até outro dia ela tava
Nós estávamos fazendo uma irrigação com um tanque d'água, um tanque grande, 10 mil litros e tal. E ela falou, ó, essa escada aqui tá muito alta pra mim. Então ela vai na fazenda, ela olha as coisas que nós temos uma fazenda, justamente que a gente testa tudo, sabe? Aí ela começa a dar os pitacos, né? Ó, isso aqui tem que fazer uma escala drive, crítico. O test drive do negócio. Então, aí protótipo. A gente vai começar a fazer o quê? Juntamente com isso, juntamente na nossa fazenda, a gente olhar os equipamentos e ver quais as adaptações necessárias, né? Muito legal. E aí vem aquele negócio, né? Não é porque a mulher quer ajudar que você tem que judiar dela. Então, vamos fazer facilitar, porque a mulher junto com o homem lá, pô, você dobrou o teu material humano. Vamos trazer a solução, né? E é muito difícil você estar Ou até arrumando triplica, gente. dependendo da forma como a pessoa trabalha, né? É muito difícil. E outra, né? Ela vai estar trabalhando para ela mesma, né? Exatamente. É diferente, vou pegar um diarista. Às vezes já tá difícil de encontrar. Né? E ela não, ela vai estar treinada, vai cuidar do equipamento, ela não vai quebrar, não vai judiar, vai estar ajudando na hora certa o marido. Tem mais zelo, né? Mais cuidado. Isso pra mim é parceria, isso é sociedade, isso é companheirismo, isso é respeito com o outro. Opa, eu te ajudo aqui, você me ajuda ali, então... Falando assim, né? Uma das coisas, né, entrando no gancho, né? Que Sim. a gente falar é isso. Mas vamos passar a bola pra ela pra falar de tecnologia, né? Então, vamos online, offline, aí vai, né? Explica aí, Jana, pra gente, como que você viu o essa Glaucio necessidade? já relatou aí que ele solta a vareta e a gente vai correndo atrás de organizar, né? Ele só joga a ideia. Exato. Ele tem uma ideia sempre... O negócio dele é sempre as simplicidades. Não, tudo é simplista. E a gente briga ali, mas torna ele simplista realmente. A Agrobio, na verdade, né? Ela está online, vamos falar assim, há 15, quase 20 anos aí. Desde o início aí que nós começamos com o implemento agrícola, nós já estamos no online. Temos nosso site e tudo mais na parte do online. E aí você fala, Jana, mas o online é diferente do digital? Totalmente. Você está online, você só está mostrando o seu catálogo ali. E você está digitalizado, é algo mais profundo um pouco, Aí né? que vem o problema, né? Aí que vem o problema. Por quê? Porque é a equipe que tem que pensar digitalmente, né? Todos os setores têm que pensar aqui numa entrega lá na fazenda, quais as dificuldades. O sistema seu ERP tem que estar pronto para estar integrado isso num site de e-commerce. Porque um site só de catálogo é uma coisa, de e-commerce é totalmente outra. Digamos que é uma outra empresa, né? Os meios de pagamento têm que estar no digital, tem que ter uma CPR, que é um documento que é muito usado no agro, tem que ser digital. Então, você tá online e você ser digital... É completamente diferente. São coisas diferentes. E aí, quando você entra na digitalização, você encontra alguns desafios. Como no início do negócio. Que às vezes tem coisas que você não sabe, vai ter que aprender, não domina. A equipe é diferente, o modo de pensar da equipe é diferente. E aí você tem que associar tudo isso, né? O físico com o digital. Vamos dar uma palhinha do que significa mais simplesmente. No começo do negócio nosso, o sonho era estar na beira da rodovia, que é onde todo mundo olhava o negócio. Esse era o primeiro. Então você estava offline. Aí começamos a fazer, né, o nosso catálogo. Colocar lá, fazer o site. Aí o site com preço, que a maioria das pessoas coloca sob consulta. O nosso não. O nosso tem o preço pro teu estado, o preço com entrega pro teu estado. Tudo Cara, já calculado. Assim, então é muito mais amplo. E é transparente, né? Então assim, isso é muito mais amplo. Então são fases. E aí depois disso vem como pagar. Então agora a gente já tá entrando no outro mundo. Continuando o assunto da digitalização e do digital, isso e tal, entramos na nova fase. Aí que a esposa tá, acho que no segundo semestre já tá concluída. Conta aí pra nós, Jana. Eu sempre falo que eu gosto de usar o mundo do que já está funcionando digitalmente e trazer para o agro. Porque o agro tem muito, né, a evoluir ainda. Claro. As gerações dentro de uma propriedade, tem as gerações, vamos dizer, o que tem o dinheiro ali ainda pode ser um pouco uma geração mais milênio, a cabeça um pouco mais fechada, mais no físico, vamos pensar físico, assim, né? Mas nós temos aí os desafios da nova geração que vai vir. Para continuidade do negócio. Tem que dar continuidade. Né? Como que tem que ter uma então adaptação. eu tenho que estar no online. Meu negócio tem que estar aqui. Com certeza. Né? E aí
E aí vem a cereja do bolo, né? O gato. Conta pra ela a cereja do bolo. Ela, você falou, mas você não Qual é soltou a cereja do bolo. A cereja do bolo é o nosso e-commerce, né? A gente aí está terminando de digitalizar tudo, parametrizando todos os itens com os fabricantes, e nós, a partir do segundo semestre, já vamos estar com o nosso e-commerce rodando. E o que significa esse e-commerce? Esse e-commerce ele é muito complicado, porque você está falando de equipamentos muito grandes. É diferente de você mandar uma caixa de perfume, ou uma caixa de sapato, ou uma blusa. Você está mandando um equipamento que pesa 20 mil quilos, 15 mil quilos, 10 mil quilos, né? Vai um caminhão, um truque, uma carreta para entregar um produto. Então, o nosso e-commerce, nós estamos aí no segundo ano para terminar tudo. E acreditamos ele redondinho. Queremos lançar ele agora no segundo semestre. Você vai falar, Bill, mas qual é o benefício do teu e-commerce? Você já tem um ótimo atendimento lá, você atende as pessoas, você tem o produto e tal. Bom, quando você fala num e-commerce, que é o que a gente está lançando, a gente quer ter toda a informação para o cliente ver a hora que ele quer, entendeu? Vai estar com o nosso, como é que chama? Não é nosso bot, vai ter lá uma persona minha lá com os vídeos explicando sobre os produtos. E também vamos ter no nosso e-commerce uma equipe de pessoas focada nas respostas imediatas que você está querendo as dúvidas, daquele momento. Né? Então, assim, você vai comprar tudo pela plataforma, que inclusive o preço vai ser mais barato, que é o que todo mundo quer ouvir, né? Nossa. Pô, não, mas eu quero saber, o que vai ser tão bom de eu ligar no telefone ou eu lá? Com certeza. Você vai ter mais preço. Você vai dizer por quê? Porque facilita muito para nós, entendeu? Principalmente nós temos um cadastro ali de mais de 20 mil clientes. A gente fez uma live que nós temos todo ano, a gente faz um dia especial, o AgroBio Day, tá? Que legal. Esse AgroBio Day é uma vez por ano. Eu não lembro se ele antecede ao Black Friday shopping. ou depois. Na verdade, é no mês de Black Friday, mas a gente não usa esse nome, é uma AgroBio Day. A gente faz o nosso AgroBio Day. Só para você ter uma ideia, a gente fez isso pela nossa plataforma já de e-commerce e a gente atingiu 1 milhão e pouco de venda em 1h30 de live. Porque os nossos clientes já estão acostumados com a AgroBio. Já conhecem, já tem outros, já compraram outros produtos, outros implementos, né? Se você for falar para fazer esse mundo de pedido assim, no físico, vamos dizer, é um tipo de coisa. E já no online, com tudo que nós fizemos nesses 2 anos, então a gente fez um teste e foi maravilhoso. Esses 2 anos de digital, mas de online nós estamos já, né? Online quase mais 20 anos. Então, aí nossa de equipe luta. já está acostumada aí a atendimento ao Brasil já todo, estão né? antenados nisso, né? E nisso está falando aí de 4 plataformas integradas, as melhores do Brasil, entendeu? Não fazendo propaganda deles, vamos falando de AgroBio aqui, né? E de soluções, mas assim, as pessoas que não conhecem, nós temos a Vetex, que ela é uma das melhores plataformas do Brasil e tem no exterior também. Inclusive está na Bolsa de Valor. É a plataforma de e-commerce, Você fala em TOTOS, que é uma plataforma também, que é todo um sistema, RP. E aí você vai, e a Zendesk, que é mais isso. Então, CRM, tudo isso tem que estar integrado. BI, IA... Tudo isso incluído, né? Tudo isso está embutido, então, né? assim, a gente fala não, é muito fácil. Não, nada é fácil. Nós estamos aí falando de uma empresa que está indo para 30 anos de mercado. A AgroBio está fechando aí em dezembro 30 anos de empresa. De história. Então, a história é grande, uma história dentro do agro, focado. É que nem eu falei, eu sou do agro, meus pais eram do agro, entendeu? Uhum. E aí nós temos uma história, né? Sim. E queremos manter a história com qualidade. Quero melhorar sempre. E falando em melhorar, quais são os planos para o futuro? Assim, vocês já estão pensando também, já estão estendendo a parte da importação, né? De que vocês estão trabalhando isso também. Você tá falando de novidade. Você quer mais pilhas de novidade, então. Você quer mais. Não só o e-commerce, não só preços melhores. Não. Mas vamos lá. Ué, se é pra falar de coisa boa, então vamos falar de coisa boa. Vamos falar de soluções, né? Continuar falando de soluções, então. Você também comentou sobre a armazenagem de grãos, que é uma coisa que vocês estão também planejando aí pros próximos anos. Léo, ela tá sem limite hoje, né? Deu a louca no gerente! Vamos lá. Se deixar, bom, rapaz. Temos bastante novidade aí, né? Nós estamos concluindo aí esse ano a parte de armazenamento de grãos, né? Para soja, milho e outros produtos. E o que a gente vai fazer? Além da gente fazer o serviço para o cliente, tá? A gente também vai comprar o produto
E a gente vai ter a fábrica de ração, que a gente vai fazer ração para bovinos e equinos, de primeira instância. E você vai dizer, mas, então assim, são 2 em 1, entendeu? 3 em 1, na verdade. Um é, eu presto o serviço para você, eu armazeno para você o serviço, e eu também compro e vendo para outros. Se você não quiser vender para mim, você armazenou lá e depois você vendeu para outros, sem problema nenhum. Tudo bem, não tem você problema. vai vender para uma trade, vai ficar armazenado, sem problema nenhum. Isso é uma prestação de serviço. Segunda coisa, você quer vender para mim? Tô te comprando. Você quer comprar minha ração? Tenho produto para te vender. Então, assim, tudo que eu vou... É tudo coisa que vão acontecendo. Nós temos na nossa região cooperativa, inclusive eu sou cooperado há muito tempo, eu produzo soja, produzo milho, eu tenho gado em confinamento, eu sou um produtor rural, entendeu? Eu testo os equipamentos na fazenda, justamente é um conjunto, é um ecossistema. Com certeza. Entendeu? Então eu sei as dúvidas, Na prática também, eu né? sei os problemas, eu sei o que é a solução E a e o que esposa é... te ajuda ainda. Não, Sem essa escada tá dúvida. muito alta. Não, tem que ser menor. Sempre, Né? sempre A ajudando. Jana tá ali Então- o tempo todo também. Então a gente vem interagindo nas necessidades. Exemplo, opa, hoje nós temos fazenda que faz feno. Então, Que legal. opa, feno é pro cavalo. Ah, o cara tem que ir num lugar comprar o feno, no outro lugar comprar a ração pro cavalo. Nós já estamos desenvolvendo uma ração que une os dois, para o cliente chegar lá, chegou lá numa veterinária, numa pecuária, ele compra o produto já está pronto. Então, na mesma caminhonete que ele está indo para a chácara dele, para o sítio, tem muita gente que tem 1 cavalo, 2, 3, entendeu? Opa, ele chegou, está um produto pronto. Então, isso aí a gente já está tudo nessas fases. A própria ração também, a gente vai fazer dos 2 sistemas, a ração pura, que é quando você mistura o milho, soja e outros, e também a ração misturada com a silagem de milho. Então, isso aí não é uma solução minha, não é nova, não é eu que estou inventando, e sim eu vou Aderir ao mercado. continuar trazendo soluções. Sim. Eu vi muito disso, dessa ração ali em Castro, no Paraná, onde que é uma das bacias leiteiras mais fortes do Paraná, que tem muito holandês, que tem, já é dessa forte, pegada. Né? Então, é uma solução. Quando é solução, eu quero levar para o meu cliente, não quando é ideia. Isso não é ideia minha, tive uma ideia maluca e vou... Não, é uma solução para o meu cliente. Então, ponto. Que já funciona, né? Já funciona, já está validada. Eu só quero dar essa solução para os meus, porque aqui na nossa região não tem, entendeu? Pelo menos eu não sei se em algum lugar tem. Do que eu sei, não tem. Então, eu quero trazer para nós. Com É certeza. uma solução. Ponto. E isso já está acontecendo. De contrapartida, você falando em produtos de importação... O que houve? A gente foi para a Alemanha, na maior feira do mundo, que é um ano acontece na Alemanha, que é a Agritech, e outro ano acontece na Itália. A gente foi à Alemanha, foi na Itália e foi na China, nos 3 países. E dos 3 países a gente conseguiu encontrar soluções para as pessoas do agronegócio. Então, a gente vai estar trazendo. Eu acredito que, no máximo, aí até o final do ano, essas mercadorias já começam a chegar aos containers, entendeu? Já chegou, no caso do pneu, a gente já importou ali uma quantidade grande de pneu que veio da Europa, não é da Ásia, não é da China, e não estou falando mal, só estou comentando que da onde é. E o que tem de bom nesses pneus que você trouxe, Bill? Se você já tem 4, 5 marcas nacional. Eu trouxe pneus de alta lonagem. Geralmente, no Brasil, se usa pneu 6, 8, 10 e 12 lonas. Eu trouxe pneu de 14, 16 e 18 lonas, entendeu? Então, assim, isso é pedido do cliente. Porque lembra que eu falei lá no começo que o cliente tá com a máquina, sim. começa a entrar aquele galinho da soja, o cara corta a soja, depois ele vai lá plantar o milho. Então, aquele galinho, quando ele fica seco, ele fica que nem um espeto. Geralmente vai indo até começar a furar. Sim. A garra do pneu tá quase novo, mas tá furando. Eu falei, peraí, vamos trazer pneu de mais lonagem. Mais reforçado. Então, opa, fui lá, falei com o fabricante de fora. Putz, conseguimos essa proeza. E os pneus já chegaram na Agrobio. E esses containers, aí nós chegamos mais de 10 containers, já está já tá no chão. Então, o cliente que fala, eu quero um pneu de mais lonagem. A Agrobio tem. Isso não é para final do ano, já está lá. Já os outros produtos que vêm de países variados, vai demorar um pouquinho mais, mas acredito que aí outubro e novembro já estão aí. E é muita solução. É coisas que no Brasil não tem. É novidade.
Então, quem quiser ficar antenado aí nas nossas redes sociais, Agrobio Oficial com 2L, e no site nosso, www.agrobio.com.br, vai acompanhando. E aponta aqui o site aparecendo aqui embaixo, aqui, ó. Tá aparecendo. Vamos lá. E o que a gente quer dizer com isso? São vários itens. Eu tô para dizer para você que chega aí a uns 40 itens diferentes. Caramba. Então, soluções pro pequeno, pro médio e pro grande. Então, quando a gente foca, como a gente tá aí com 30 anos nessa toada de ter o nosso comércio, de ter o nosso negócio do agro, né? De ouvir o cliente, né? De ouvir o cliente, de ter a fazenda própria lá, a gente entende, peraí, isso aqui, opa, em vez de estar com 2, 3 aqui funcionários trabalhando, isso aqui eu faço sozinho. Opa, isso aqui. Então é diminuir custo, mas também manter a eficiência. Com certeza. Não é só custo. Custo versus eficiência. Então é isso. A Agrobio é sempre procurar evoluir, trazendo novidade, produto de qualidade. Os produtos que a gente vai vender na nossa empresa foram validados. Entendeu? Nós somos com toda a nossa equipe. Quando a gente foi... Inclusive, a esposa estava lá na China. Que legal, hein? 20 dias lá, indo nas fábricas. A gente visitou, exemplo, fui numa fábrica de copo. A gente foi em 10 fábricas pra gente entender qual que se encaixava no nosso perfil. Que não é só comprar. E depois que você levou pra casa do cliente? Deu merda lá. Quem vai resolver? Vai sobrar pra você, vai sobrar pra Agrobio. Então assim, não, vamos escolher o melhor. Vamos fazer a melhor parceria possível. Não é o melhor preço. É a melhor solução. A melhor solução. Pra daí virar a solução. O cliente tem uma coisa que presta lá na fazenda dele, não um problema. Com certeza. Com certeza. Você viu que tem um monte de novidade, né? Não, você viu que as nossas reuniões, né, aí de todo dia de conversa de negócio não para, né? Não, é impressionante, porque eu fui lá na reportagem e aí eu lembro que o Glaucio na entrevista, né, na hora que a gente tava gravando, ele falou exatamente isso, que a novidade era o e-commerce, ele tava focado nisso. Falou que tinham outros planos, mas não tocou no assunto. Não deu spoiler no dia, mas ele revelou agora aqui pra gente no podcast, tá vendo? E eu falo pra você, pode acompanhar que vem muito mais novidade além disso aqui. E eu já vou Nós não podemos soltar tudo. Inclusive, eu já vou deixar as portas aqui da produtora, né? Do mundo empresarial aqui abertas pra vocês voltarem numa outra oportunidade pra contar as novidades e tudo mais, porque é um setor que realmente não para de avançar, né? Em todos os sentidos. Agora... Uma coisa que eu gostaria que vocês também aproveitassem aqui e falassem pra gente, tem algum case de sucesso ou alguns cases que vocês gostariam de compartilhar? No sentido assim, o cliente ligou pra gente desesperado com uma necessidade, a gente conseguiu atender, ele ficou super satisfeito, ou alguma coisa muito doida que aconteceu, assim, que vocês acharam que não ia dar conta, mas vocês conseguiram atender? Eu vou dar pra você case não diria um case de sucesso ou não, e sim case de servir o cliente, voltando ao assunto que nós estávamos falando antes. De um cliente meu, que ele tinha o crédito CMS, ele precisava comprar um produto e ele não sabia que nós pegávamos. E ele já tinha tentado num lugar, outro que frequentemente eles compravam os insumos, né? Uhum. Insumo significa fertilizante, isso a gente não trabalha. Tá. E aí, aí eu comentei, foi... feita uma chamada, nossos vendedores sempre estão ligando para os clientes falando das novidades da Agrobio. Sim. E aí falaram do ICM para ele, mas eu tô precisando, e foi na hora. E aí ele pegou o telefone, tem mesmo, Bill, e tal, é um cliente de mais de 20 anos. Falei, tem, o pessoal tá mandando um recado para você e aproveita. Porque, exemplo, o ICM funciona assim, tem pessoas que soltam janelas no ano. Tipo, 15 dias ou 30 dias no ano e não mais. Uhum. Só para ele suprir uma necessidade. E a Agrobio não. A Agrobio vende os 12 meses do ano. Meu Deus, gente. Então isso aí para nós é um negócio. Entende? Com certeza. É diferente dos outros que só pegam quando é uma necessidade deles. Exemplo, vai naquela empresa. Ele precisa de 100 mil. Ele acabou os 100 mil lá, ele tranca. Entendi. Entendeu? Entendi. E já como isso já é um negócio para nós. Então para nós é natural. Entende? Entendi. E que isso, vamos dizer, como é que a gente poderia dizer a palavra? Eu sempre tento entender o negócio como solução, e não só como um negócio para mim. Sentido é esse. E dá para perceber, assim, pela forma como vocês trabalham, né? Porque se vocês focam na necessidade do cliente, né? Em entregar a solução que o cliente precisa dentro daquilo que vocês conseguem oferecer, dos braços que vocês conseguem atingir, eu acho que é o segredo da prosperidade do negócio também. Porque
vocês trabalham diariamente nesse servir, né? E não estão muito preocupados, assim... Porque, claro, que vocês também precisam de renda e é óbvio que é um negócio. Então, é uma negócio, troca, exato. não é? Sim. Movimenta também Sim. muito dinheiro e faz todo sentido. Tem que ter isso também acontecendo. Mas, senão não valeria a pena tanta energia desprendida, né? Vamos dizer, né? Mas é muito interessante quando isso acontece de uma forma natural. Né? Vocês trabalham com propósito e, consequentemente, o dinheiro vem e a necessidade de vocês, como família, como casal, como empresa, como negócio, também serão supridas ao longo Você quer ver, Laísa, só desse case que nós estamos falando, Sim. aconteceu que eu vendi 2 equipamentos para ele, que ele necessitava, e ele queria um terceiro. Mas o tanto que ele tinha de crédito pro terceiro, não dava. Ele falou, vou esperar, ano que vem, né, e tal. E uns 30 dias, uns 15 dias atrás... Eu liguei para ele e fiz mais um negócio em cima do restante de crédito que ele tinha, porque eu lembrei, ele queria um equipamento. Falei, o que mais você precisa, né? Para sair esse negócio. Aí ele falou, se você fizer um pouco agora em dinheiro e um pouco para safra que vem, porque daí para mim tá bom. Falei, então tá feito. Resolvi o terceiro item que ele precisava. Que legal, então assim, né? falando em case de sucesso, falando de coisas que você lembrar do cliente, servir o cliente, eu acho que isso seria uma... Não, e eu acho que isso faz toda a diferença. Hoje, vocês têm mais ou menos uma noção de quantos clientes vocês atendem? Porque eu acredito que sejam clientes fiéis que compram com vocês o tempo todo, né? Olha, a gente falar de quantidade, nós temos mais de 20 mil clientes cadastrados. Você vai falar assim, o cliente... É muita gente, né? O cliente... 20 mil clientes cadastrados, o que a gente está fazendo agora no nosso banco de dados? Exatamente isso que eu te posicionei do ICM. Então, cada novidade da AgroBio que vem e chega e já dá para disponibilizar, sinalizando os nossos vendedores já vão falando para o cliente. Vão O ICM... ele tem para os 12 meses. Você sabe disso? Não sabia. Então, nós vamos posicionando. Não é encher a sua caixa de e-mail e de mensagem de porcaria. Não, solução. Aconteceu isso. Então, chegou os pneus nossos, de 14, 16, 18, 20 lonas. Os vendedores vão falar, chegou nossas mercadorias, pneus de alta lonagem. Quando você precisar, tamo junto. Isso, então você vai disponibilizando as informações. Então essa é a parte boa do banco de dados. Com certeza. E você, Jana, tem alguma coisa, assim, algum case que você lembre, algo que você queira compartilhar? O que te motiva, assim, todos os dias a estar também do lado do Glaucio, tocando esse negócio? O que me motiva é realmente ver que a gente leva a solução, né, para o nosso herói heroína do agro. Porque eu vejo, assim, que como o Glaucio e nós temos a nossa propriedade rural, é uma empresa e ela precisa de soluções. E eu acho que isso a AgroBio consegue muito bem ouvir o cliente, né? Suprir isso. E cada dia tá observando, né, essa questão da heroína do agro aí, e várias outras soluções que você pode trazer. Então, assim, eu acho que isso que é legal. A gente sempre tá ouvindo o cliente, ouvindo o herói heroína do agro e trazendo soluções. E lembrando, realmente é isso. E lembrando, né, Jana, que se erramos com alguém, pedimos desculpa e queremos melhorar, né? Então, acertar é uma luta. Você sempre tá procurando esse objetivo. E falando de case de sucesso, pessoas, como eu falei de um cliente... E esse cliente é Pedra 90. E eu lembrei de outro cliente agora, que é um cliente, primeiro cliente que nós tivemos quando chegamos em Piracicaba. Esse cliente para nós ele é Zanella, ele é de Laranjal Paulista, ele tem engenho de pinga. Hoje os filhos dele já estão na associação, Eduardo Zanella, uma turma boa, tudo Pedra 90. Eu me lembro que a primeira compra que ele fez com nós, ele chegou, nós tínhamos recém-chegado, e ele chegou e trouxe um garrafão de pinga para nós. E nós não tomava, a gente não tinha costume, a gente veio do Paraná, tem costume de tomar chimarrão. E aí eu falei pra Jana, e agora, o que vamos fazer? Ela falou, vamos fazer uma caipira. Bom, ele colocou o gosto da caipira. Até hoje a minha mulher toma caipira. Caipirinha por causa da pinga que ele trouxe. Mesmo. Cachaça, tem que ser de cachaça. Mas eu acho que acaba sendo a mais gostosa. O pessoal vai inventando também, né? Cria um drink daqui, cria outro dali, inventa, coloca cachaça mistura. Brasileira, né? Sim. E vamos valorizar a nossa produção, inclusive, Exatamente. né? Porque isso é ouro lá fora. A gente sabe que, né? Quando você viaja, leva um presente pra alguém, alguma coisa assim, tem muita gente que... Pessoal que vem do exterior pra cá, nossa, leva isso, né? Pra dar de presente, enfim. Laísa, sabe outra pilhazinha assim que a gente fala, né? Que nem a Ideias da esposa aí, que ela cuida do marketing. Geralmente ela pega produtos de clientes nossos,
compra deles, monta kits para dar para outros clientes. Então, eu acho interessante como ela já manda para mulheres que cuidam do agro, ela manda os produtos para mulheres. Quando Que você legal. fala, vou falar num café, ela vai comprar do produtor, entendeu? E não de uma empresa, para valorizar aquele cliente. E às Se vezes é você quer esse, fazer aquele, cesto aquele. de Natal, alguma coisa Sim. interna para colaborador mesmo. A gente entra em contato com os nossos clientes aí. Ó, você vende queijo, você vende suco de uva. Que legal. Então a gente... Valorizando Exato. realmente essa Lembrando, produção, né? É uma troca, né? É uma troca. É uma troca. E a gente... E assim, se tem uma coisa que eu acho que a gente tem que levantar as mãos pro céu e agradecer, é que a terra abençoada que a gente tem, né? O Brasil é muito abençoado, né? Assim, tudo que planta dá. Eu até me emociono um pouco falando sobre isso, porque a gente acaba no dia a dia não prestando atenção, né? Na correria a gente vai lá, faz o arroz, faz o feijão, né? E lava alface, a rúcula, salada, corta tomate, faz isso, pica cebola, o alho. E a gente esquece de pensar como que aquele alimento chegou. A roupa, a Né? madeira. A gente esquece que tudo vem da natureza, tudo provém do trabalho, muitas vezes manual das pessoas, o café que é colhido, que a gente toma todos os dias, que é uma bebida tipicamente brasileira, vamos se dizer assim. Então, é muito... Acho que a gente precisa realmente valorizar isso, né? E os profissionais que estão por trás, porque, gente, é um trabalho realmente muito lindo mesmo. Eu E vocês diria- trabalharem diretamente com essas pessoas, atenderem a necessidade dessas pessoas, desde o grande produtor até o pequeno, até o pequenininho, né? Que você comentou, né, Glaucio? Sim. Eu acho que isso é muito especial, né? Sim. Laísa, eu diria para você até mais, né? Eu diria, você vê que um produtor, não importa o tamanho dele, ele pega a família dele, ele vai lá pro meio do mato, ele tá lá começando, abrindo uma área, limpando, cuidando dela. Com carinho, ele investe com zelo. tudo que ele tem de dinheiro, Exato. tudo que ele tem para fazer o quê? Tá fazendo alimento. Ponto. Não é somente para a família dele, não é somente para a renda, isso é uma segurança. Quando você fala de alimento, você fala de segurança. Mundial, Por que né? você vê guerra? Por causa de dinheiro e por causa de segurança alimentar. Nós temos o ouro principal aqui, que é a nossa segurança alimentar. Então, verdade. isso já nos dá uma benção, né? Não, por isso que eu falei, é uma terra muito abençoada. Nossa, é maravilhosa. Tem países de fora que não têm as produções por não terem as condições. Sim, climáticas, sim. Eles vão dizer, rezam por nós se dar bem. Porque aí, nós produzindo bem, Eles vão também ter se alimento beneficiam, com né? preço acessível. É verdade. Que já imagina uma soja sair de 130 ou 140 reais, tiver 200, 220, 250. Será como que eles vão conseguir comprar? É verdade. Entendeu? Claro que todo mundo quer ótimos preços, mas eu quero dizer, principalmente, nós somos segurança alimentar. Com certeza. Queridos, que bate-papo gostoso. Tem alguma informação, assim, que vocês gostariam ainda de acrescentar, que a gente talvez não tenha abordado em relação à Agrobio? Alguma observação que vocês queiram ressaltar? Bom, o que a gente quer é agradecer a todos os ouvintes, né, que aguentaram aí o nosso podcast até agora e dizer para eles que a Agrobio, ela, na região aí de Piracicaba, Saltinho, nós somos uma empresa que quer levar solução, que quer levar ideias diferentes, coisas diferentes, produtos nossos, todos à pronta entrega. A solução está na palma da sua mão. É na ligação, é no WhatsApp, é no digital, como disse minha esposa aqui. Queremos evoluir sempre. E acompanhando-nos nas redes sociais, você vai perceber a evolução. Essa é a Agrobio, querendo ajudar os heróis e lendas do agro de todo o Brasil. Ah, que bom que ele fechou com o slogan, que eu ia pedir exatamente isso agora. Eu falei, nossa, quando é que ele vai falar o slogan da empresa? Tá certo. Agora é o momento de vocês, então, olharem para essa câmera aqui e deixarem o recado para os clientes, para os colaboradores de vocês, para a família, né? Já que vocês trabalham em família também. É o momento de vocês abrirem o coração, a começar pela Jana. Então, fique à vontade, é só olhar para aquela câmera, o momento é seu. Bom, eu quero agradecer principalmente a Deus, a minha família, né? A família Agrobio, porque eu acho que sem essa equipe maravilhosa, nada é possível. E dizer que sim, sempre vale a pena você estar atento a tudo que está acontecendo ao seu redor. Eu acho que o papel da mulher é importantíssimo para o mundo. E eu acho que as empresas onde tem uma mulher que é atenta a esses detalhes,
ela mostra diferença no mercado. E é isso que eu acredito. E todas as empresas, sim, precisam de um olhar atento de uma mulher. É isso Obrigada, ouvintes. Obrigada, Laísa. Obrigada, Lucas. E é isso. Eu acho que faz todo sentido isso que você falou. E eu não falo isso como mulher apenas não, assim. Mas eu acho que realmente a visão feminina, ela é diferenciada. Ela traz um zelo, um cuidado, né? Por isso que vocês se complementam, né? Assim, como casal. Por isso que a mulher complementa muito a vida do homem. O homem também acrescenta muito, complementa muito na vida da mulher. Então, eu acho que faz toda a diferença, com certeza. Agora, sua vez, Glaucio. Seu momento. Eu vou falar pro empreendedor, que é o principal desse público, né? Que tá ouvindo. Para você, empreendedor, que quer empreender no setor do agro, uma dica. Sempre lembre que muito se ouve falar o agro é top, o agro é tech, o agro é tudo. Mas uma coisa que o agricultor adora é aquela atenção diferenciada e falando somente o básico. Feijão com arroz bem feito. Não precisa nada mais do que isso. Muitos que inventam muita história para vender para eles, acabam vendendo só uma vez e se frustrando com o próprio negócio que inventou. Feijão com arroz bem feito. É disso que o agro precisa. Forte abraço. Com certeza. Gente, muito obrigada pelo bate-papo gostoso, agradável. Muito legal conhecer um pouco mais sobre a Agrobio. Eu tive o prazer imenso de conhecer a estrutura de vocês lá em Saltinho. E conhecer exatamente um pouco mais, né, dessa profundidade que vocês têm de atendimento, a equipe realmente muito antenada, muito qualificada, todo mundo muito engajado, trabalhando ali no dia a dia, a gente pôde ver ali de perto. Então, parabéns por esses 30 anos de empresa, por esses 30 anos de trajetória que vocês estão construindo até aqui. Eu tenho certeza que vocês vão crescer cada vez mais, né, e a gente vai ouvir falar de vocês cada vez mais. Em nome de Jesus aí, pelo menos desejo muito sucesso e muita prosperidade para vocês em todas as áreas. Muito obrigada. Obrigado a vocês também, a esse podcast maravilhoso que aconteceu. Obrigado aos ouvintes que nos ouviram e obrigado a toda a empresa Agrobio, toda a equipe que nos ajuda a fazer daquilo cada dia uma inovação. Com certeza. E vamos finalizar com o slogan de vocês? Como que é? Agrobio? Agrobio para todo o Brasil. Um forte abraço a todos os heróis e heroínas do agro de todo o Brasil. Aê! É desse jeito que a gente Bora, gosta. Bill! Bora, Bill! Com certeza. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês. E a gente se encontra, obviamente, no próximo episódio. A gente sempre tem um encontro marcado aqui no nosso canal do YouTube, às 8h08 da noite, tá? E daqui a pouco a gente se encontra, então, com mais uma história de empreendedorismo aí, com outros insights e alguma inspiração pra você. Compartilhe esse conteúdo com quem você gosta, com quem realmente você queira bem. E a gente tem esse encontro marcado sempre, tá? Não esqueça. Até mais. Tchau.